Retomando aqui então o nosso estudo, mais uma vez aqui selecionando alguns temas livres, né, para o nosso aprendizado. Inicialmente então eu separei, só para termos aqui uma referência correta, né, do que nós vamos estudar hoje. Rapidamente aqui eu peguei dois livros publicados, né, psicografados pelo Chico. Primeiro, Diálogo dos Vivos, uma coletânea de mensagens de diversos espíritos, e o outro livro que nós vamos estudar será o Cartas e Crônicas, psicografia do Chico, autoria espiritual do Irmão X. Então nós vamos aqui começando para fazermos uma introdução para o estudo dessas mensagens, dois artigos, os dois publicados no site Aventuras na História. O primeiro, então, Edifício Joelma, Terrível Incêndio, 13 Almas e Acontecimentos Sobrenaturais. Então, a partir desse texto, depois nós vamos, então, analisar aqui as orientações trazidas pelos espíritos. Esse foi um artigo publicado no dia 22 de setembro agora de 2009. A tragédia que aconteceu em 1974 fez com que surgissem inúmeros rumores sobre o passado do prédio. O edifício Joelma, hoje nomeado Praça da Bandeira, foi inaugurado em 1971 pela empresa Banco Crefisul de Investimentos. Mas um grande acontecimento no dia 1º de fevereiro de 1974 fez com que o prédio ficasse internacionalmente conhecido. Naquele dia, um grande incêndio, causado pelo curto-circuito de um ar-condicionado, matou 191 pessoas e feriu mais de 300. O edifício foi restaurado e seu nome também foi mudado. No entanto, as chamas da tragédia fizeram com que surgissem inúmeros rumores sobre o passado do terreno da estrutura. Acredita-se que o local tenha sido antigamente um pelourinho, um cenário de inúmeras execuções de pessoas escravizadas e de criminosos. Além disso, outra situação horrível aconteceu por ali. Em 1948, um professor assassinou sua mãe e duas irmãs, jogando os corpos em um poço próximo. Quando a polícia foi investigar o caso, o homem se suicidou. Os assassinatos ficaram conhecidos como o crime do poço. Hoje em dia, a aura amaldiçoada do prédio ainda resiste, e as histórias narradas por pessoas que frequentam ou frequentaram o local colaboram para que o edifício Joelma ficasse conhecido exatamente pelos eventos sobrenaturais que teriam acontecido em seus arredores. A perita do caso, que foi ao prédio um dia depois da tragédia, fez uma constatação de cunho no mínimo oculto. Muitas fotos tiradas de corpos e objetos, quando reveladas, apareceram vazias, disse. Os cadáveres simplesmente haviam desaparecido das fotografias tiradas por ela. Existe também a história que ficou conhecida como as 13 Almas. Foram encontrados no elevador do edifício 13 cadáveres que estavam tentando fugir do fogo. Todos os corpos foram enterrados lado a lado. Mas um tempo depois, um zelador e visitantes do local alegaram ouvir gritos vindos dos túmulos. A solução encontrada por ele foi jogar água nas covas no intuito de apagar o fogo do incêndio no qual eles morreram. Desde o acontecimento, o cemitério da região atrai pessoas que são devotas de tais almas. Para os devotos, os mortos já deram várias graças aos vivos. Eles também deixam copos de água em cima de cada sepultura. Espíritos, vozes, gritos, faróis de carro acendendo sozinhos e outros fenômenos sobrenaturais fazem parte da história do edifício Joelma e da rotina de quem trabalha lá. Se são verdadeiras ou apenas consequência dos mitos populares, não é possível dizer ao certo.
No entanto, o local atrai curiosos e ainda gera questionamentos por qualquer um que tenha ouvido falar sobre o famoso prédio. Bom dia, abraço. Bom, para quem se lembra, né, a Globo passava de sexta-feira à noite um programa envolvendo mistérios, sobrenatural, essas coisas todas, e foi feita uma reportagem sobre o edifício Joelma, contando exatamente a história, né, desse crime do poço, falando sobre as vozes que rodeavam ali do edifício, enfim, ali muitas histórias contadas, né? E lembrando, inclusive, que o próprio Chico fez uma psicografia de um livro chamado Somos Seis, que tem a história ali de 6 pessoas que viveram essa experiência com psicografias para as famílias, né? Não é um livro contando a história do incêndio, mas falando sobre as experiências vividas por esses 6 espíritos. E desse livro acabou trazendo aquela inspiração do livro Joelma, 23º Andar, né? Então o filme foi inspirado nesse livro. E essas 13 almas, né, é interessante porque na reportagem, quando a Globo fez, ela mostrou as 13 lápides, né, dispostas exatamente uma ao lado da outra, e de vez em quando as pessoas colocavam copos de água, né, porque diziam que essa água diminuía ali o sofrimento daquelas almas que tinham desencarnado por causa do incêndio. Mas muito bem, trazida para vocês então essa história, feita essa introdução, nós vamos então aqui agora para o nosso livro Diálogos dos Vivos, né? Então várias histórias são contadas aqui nesse livro, né? Várias psicografias envolvendo temas diversos, falando, né, sobre a visão do mundo espiritual, manifestações familiares, hora da descrença, homenagem a Bezerra de Menezes, poesia, prece, amigos da galhofa, dentre outros, né, missão da imprensa, confirmação do sonho, etc, etc, etc. Aqui, inclusive, fala também, né, sobre a missão do Cristo e também matar por benevolência, falando sobre a eutanásia e também chamada de piedade assassina. Mas o que interessa para nós aqui são os itens números 25, 26 e 27, que são os 3 itens que trazem psicografias para nós relacionadas com o incêndio Joelma. A gente vai então fazer a leitura de cada um deles, porque é bem interessante, porque mostra não apenas a sensibilidade, a forma como tudo isso sensibilizou, né, os brasileiros naquela época, como também a participação dos espíritos trazendo para nós a consolação e ao mesmo tempo trazendo para nós instruções a respeito daquele resgate coletivo numa situação tão trágica, né, como nós vemos hoje, inclusive, em documentários, né, em tudo aquilo que envolve esse caso. Então nós estamos aqui então no tema número 23, 25, deixa eu ver aqui rapidamente. No 25. Então o título é Incêndio do Edifício Joelma. Senhor Jesus, o enigma insolúvel. São 3 psicografias relacionadas a esse caso. Então, primeiro, Incêndio do Edifício Joelma. Foi trazido para nós pelo Chico, né? Ele escreveu assim então: tão logo nos chegou pelo rádio a notícia do incêndio do edifício Joelma em São Paulo, reunimos-nos em prece, 4 amigos, solicitando auxílio dos benfeitores espirituais para as vítimas do aflitivo acidente. O nosso Emmanuel atendeu-nos e escreveu a prece que lhe envio. É uma oração sem título, simplesmente oração. É uma oração sem título, simplesmente oração. Tenho a certeza de que, se houvesse título, ele seria escrito com as nossas próprias lágrimas. Até hoje, sob a forte impressão do incêndio do edifício Andraus que acompanhamos pessoalmente em fevereiro de 1972, o triste acontecimento nos dói profundamente no coração. Por isso, na ideia de que a prece do nosso benfeitor Emmanuel possa confortar algum coração amigo, mais diretamente atingido pela dolorosa provação coletiva que a todos nos fere, enviamo-la à sua atenção. Deus nos fortaleça e abençoe a todos. Então foi recebida nessa mensagem
em uma reunião íntima realizada no dia 1º de fevereiro de 74, data em que ocorreu o incêndio do edifício Joelma. Então isso aqui é uma nota da editora para esclarecer para nós esse trechinho aqui. Bom dia, Didma. Prece, então, foi colocado aqui apenas Senhor Jesus, né, como título, mas na verdade aqui é o vocativo do início da prece, feita por Emmanuel. Então ele escreveu assim para nós: Senhor Jesus, auxilia-nos perante os companheiros impelidos à desencarnação violenta por força das provas redentoras. Sabemos que nós mesmos, antes do berço terrestre, suplicamos das leis divinas as medidas que nos atendam às exigências do refazimento espiritual. Entretanto, Senhor, tão encharcados de lágrimas se nos revelam por vezes os caminhos do mundo, que nada mais conseguimos realizar nesses instantes senão pedir-te socorro para atravessá-los de ânimo firme. Resguarda em tua assistência compassiva todos os nossos irmãos surpreendidos pela morte, em plena floração de trabalho e de esperança, e acende-lhes nos corações, aturdidos de espanto e retalhados de sofrimento, a luz divina da imortalidade oculta neles próprios, a fim de que a mente se lhes distancie do quadro de agonia ou desespero, transferindo-se para a visão da vida imperecível. Não ignoramos que colocas o lenitivo da misericórdia sobre todos os processos da justiça, mas, tocados pela dor dos corações que ficam na terra, tantos deles tateando a louça ou investigando o silêncio, entre o pranto e o vazio, aqui estamos a rogar-te alívio e proteção para cada um. Dá-lhes a saber, em qualquer recanto de fé ou pensamento a que se acolham, que é preciso nos levantemos de nossas próprias inquietações e perplexidades a cada dia, para continuar e recomeçar, sustentar e valorizar as lutas de nossa evolução e aperfeiçoamento no uso da vida maior, que a todos nos aguarda nos planos da união sem a Deus. E enquanto o buril da provação esculpe na pedra de nossas dificuldades, conquanto as nossas lágrimas, nossas formas de equilíbrio e reharmonização, embelezamento e progresso, engrandecem teu amor àqueles que entrelaçam providências no amparo aos companheiros ilhados na angústia, agradecemos ainda a compreensão e a bondade que nos concedes em todos os irmãos nossos que estendem os braços, cooperando na extinção das chamas da morte, que oferecem o próprio sangue aos que desfalecem de exaustão, que umedecem com o bálsamo de leite e da água pura os lábios e as gargantas ressequidas que emergem do túmulo de cinza e sombra, que socorrem os feridos e mutilados para que se restaurem, e os que pronunciam palavras de entendimento e paz, amor e esperança, extinguindo a violência no nascedouro. Senhor Jesus, confiamos em Ti, e ao entregarmos-nos em Tuas mãos, ensina-nos a reconhecer que fazes o melhor ou permites que se faça constantemente o melhor em nós e por nós, hoje e sempre. Então, essa prece, né, Cláudio, bom dia. Essa prece, então, que foi trazida por Emmanuel, através do Chico, né, direcionada às vítimas daquele evento, né, assim como também todos aqueles que, de alguma forma, participaram para amenizar todo aquele sofrimento que foi causado, né, trazendo, inclusive, aqui muitos quadros interessantes, né, umedecem com o bálsamo de leite e da água, lembrando, né, que muitas pessoas ali foram reidratadas, né, com leite na época em que, no momento, né, em que houve o resgate ali daquelas vítimas. O Brás colocou, né, 4 cenas fortes ficam gravadas em minha mente: edifício Joelma, Trade Center, tsunami da Malásia e a aterrissagem desastrada do avião no hangar aqui em São Paulo, aqui em Congonhas, né, Brás, que acabou batendo, né, naquele depósito de cargas, né, na avenida em frente ao aeroporto. Então, realmente, cenas bastante trágicas. Muito bem, depois aqui então, nesse mesmo pacote, nesse mesmo texto, né, nesse mesmo item, número 25, irmão Saulo, outro espírito, através do Chico,
trouxe para nós aqui o texto, então, intitulado O Enigma Insolúvel. Então nós vimos ali, lemos a notícia a respeito do incêndio do Joelma em 1º de fevereiro de 74. Vimos o Chico trazendo um depoimento pessoal, da forma como foram sensibilizados e também a rogativa que fizeram a Emmanuel para que trouxesse uma palavra amiga a respeito daquela situação. Vimos aqui então Emmanuel trazendo para nós uma prece direcionada às vítimas e também a todos aqueles que participaram de alguma forma para ajudar. E agora, Enigma Insolúvel, o irmão Saulo, outro espírito, que traz para nós agora aqui alguns esclarecimentos. Diz assim então para nós. Lembrando que esse livro, Diálogo dos Vivos, ele tem ali o conteúdo de espíritos diversos e ele foi psicografado pelo Chico Xavier e também pelo Herculano Pires. Então foi um trabalho conjunto feito com os dois médiuns. Muito bem. As provas coletivas profundamente dolorosas, como a do incêndio do edifício Joelma, constituem enigma insolúvel para os que creem em Deus, mas não conhecem os princípios da sua justiça divina. Diante da tragédia absurda, o coração vacila e muitas vezes a fé desmorona. Como pode Deus castigar assim as criaturas humanas ou até mesmo permitir ocorrências dessa espécie? Não há argumentos que possam acalmar a revolta dos que perderam entes queridos. Mas a prece de Emmanuel começa por uma referência a provas redentoras, e a seguir nos lembra que nós mesmos, ao reencarnar na Terra, suplicamos às leis divinas as medidas de que necessitamos. Assim, orando a Jesus, Emmanuel nos envia também a mensagem esclarecedora sobre as razões ocultas da tragédia. Cada criatura humana se define como personalidade pela sua consciência. Graças à consciência, a individualização humana nos separa da individualização animal e nos confere a dignidade espiritual. Conscientes do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Essa responsabilidade se acentua quando o espírito, livre da ilusão da matéria, se defronta com a realidade do mundo espiritual. É então que pedimos para voltar à Terra numa reencarnação de provas redentoras, submetendo-se aos mesmos suplícios que infligiu a outros em vidas anteriores. Quem conhece a história da humanidade sabe de quantos horrores ela se constitui. O egoísmo humano, a ganância, a sede de poder, a arrogância desmedida dos homens, não obstante a natureza passageira da vida terrena, levaram-nos a muitos desvarios por mares e terras do planeta. Agora, numa fase decisiva da evolução terrena, muitos espíritos anseiam por aliviar sua consciência dos crimes do passado, preparando-se assim para experiências mais altas no mundo melhor que vai nascer. Há quem se revolte à ideia de que uma criatura querida tenha praticado crimes em vida anterior. Mas a verdade é que somos todos, sem distinção, espíritos endividados com a nossa própria consciência. Nada devemos a Deus, que nada nos cobra, mas tudo devemos a nós mesmos. A natureza divina do espírito se revela nas leis de justiça da consciência, e é por esse tribunal secreto, instalado em nós, que nos condenamos a suplícios redentores. A tragédia passageira resulta em benefícios espirituais na vida sem limites que nos aguarda além-túmulo. Então, uma explicação de irmão Saulo a respeito da lei de causa e efeito, sem entrar em detalhes sobre o porquê das coisas. Nós veremos isso agora nas próximas psicografias, Então, essa aqui foi a primeira parte aqui desse conteúdo. O segundo aqui para nós, saindo agora do item 25, que foi o incêndio do edifício Joelma, Senhor Jesus e enigma insolúvel, o item número 26, o ponto central, luz nas chamas, resgates a longo prazo. Vamos então aqui às mensagens. Mais uma vez Chico faz a introdução, o ponto central. Precedendo a nossa reunião pública,
Os comentários sobre o incêndio havido em São Paulo, no dia 1º deste mês de fevereiro, foram ainda o ponto central de nossas conversações. Éramos dezenas de companheiros, na maioria procedentes de cidades diversas. Não tínhamos, porém, outro assunto, mesmo porque estavam entre nós alguns familiares dos que foram vítimas da ocorrência dolorosa. Na troca de reflexões sobre o acontecido, fomos às tarefas programadas. Após a oração habitual, o Livro dos Espíritos nos deu para estudar a questão 740, referente a provações coletivas. Após a interpretação do texto, os poetas Ciro Costa e Cornélio Pires se manifestaram pela psicografia, oferecendo-nos os sonetos que lhe envio. Nota: publicamos neste capítulo apenas o soneto de Ciro Costa, em virtude da revelação que o conhecido e saudoso poeta paulista faz a respeito das vítimas do incêndio do edifício Joelma. O soneto de Cornélio Pires se encontra no capítulo seguinte. Aqui dá a entender que o Chico estava encaminhando para o Herculano Pires essas mensagens, né? Por isso ele coloca, né? Lhe envio tal coisa, né? Então, vemos aqui que não há nenhuma referência direta à participação de Herculano Pires nessa atividade, lá em Minas, né, onde o Chico se encontrava, e aí depois então ele enviava a mensagem, né, o conteúdo que foi programado. Só para a gente poder fazer aqui uma breve recapitulação daquilo que nós já estudamos anteriormente. Luigi, bom dia. Rapidamente aqui, deixa eu pegar o Livro dos Espíritos para a gente acessar aquela questão 740 trazida para nós aqui pelo estudo do Chico, né? Rapidamente aqui. Só um instantinho. Peraí que eu estou procurando aqui, gente. Aguenta aí. Está aqui 740. Muito bem, nós estamos aqui então no Livro dos Espíritos, na terceira parte das Leis Morais, capítulo 6, Leis de Destruição. Então 740 aqui que foi a referência trazida. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para os homens, pondo às voltas com necessidades mais duras? A resposta: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, do desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então aqui falando também, né, sobre a questão das expiações coletivas, né, 740, essa mesma. Muito bem, avançando um pouquinho, no próximo tema aqui para nós, Ciro Costa, trazendo um poema chamado Luz nas Chamas. E como foi colocado na introdução, já traz para nós aqui uma explicação desse evento em específico, em especial, do incêndio do Joelma e todas as suas vítimas, relacionadas então com o passado. Vamos lá. Luz nas Chamas. Homenagem aos companheiros desencarnados no incêndio ocorrido na capital de São Paulo a 1º de fevereiro de 1974, em resgate dos derradeiros resquícios de culpa que ainda traziam na própria alma, remanescentes de compromissos adquiridos em guerras das cruzadas. Então vamos lá. Fogo, amplia-se a voz no assombro em que se espalha. Gritos, alterações, o tumulto domina. No templo do progresso, em garbos de oficina, o coração se agita, a vida se estraçalha. Tanto fogo aluzia é mística fornalha, e a presença da dor reflete a lei divina. Onde a fé se mantém, a prece descortina. O passado remoto em longínqua batalha, varrem com fogo e pranto as sombras de outras eras.
combatentes da cruz em provações austeras, conquanto heróis do mundo honrando os tempos idos, na terra o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória. Mas ouvem-se no além os hinos de vitória das milícias do céu, saudando os redimidos. Então, já fala aqui dos combatentes da cruz, em longínqua batalha, né? Então, esse aqui foi o poema que foi apresentado para nós. Aqui embaixo agora, novamente, irmão Saulo, agora ele traz explicações mais específicas relacionadas com o poema de Ciro Costa. Então o título é Resgates a Longo Prazo. Vamos então entender tudo aquilo que diz respeito a essa situação. Para as pessoas que ainda não aceitam o princípio da reencarnação, a revelação parece absurda, simplesmente imaginária. Mas quem conhece realmente o problema não terá dúvidas a respeito. O poeta Ciro Costa, autor do livro Terra Prometida, José Olímpio Editora, de 1938, foi um dos homens exponenciais de São Paulo nos idos de 30. Foi ele, já desencarnado, quem encerrou o primeiro pinga-fogo de Chico Xavier no Canal 4, a 28 de julho de 1971, com o soneto intitulado Segundo Milênio. Por que razão Ciro Costa teria revelado a causa longínqua da morte das vítimas do incêndio? Certamente para consolar familiares aflitos que não viam motivo para esse fim cruel. Muitos desses familiares são espíritas ou aceitam os princípios doutrinários, como vemos pela presença de alguns na reunião de Chico Xavier. Além desse motivo caridoso, há o interesse em confirmar o princípio da reencarnação diante de uma ocorrência que sem ele não seria explicável. Em termos de consolação para os que ficaram, o final do soneto é de suma importância, pois informa que as vítimas da terra foram recebidas no além como vitoriosas. A convicção espírita, firmada em fatos reais e nas instituições profundas da alma, recebe com alegria informações espirituais dessa natureza, quando dadas por espíritos plenamente identificados e de comprovada elevação. Mesmo entre os espíritas, alguns poderão perguntar por que motivo dívidas tão remotas só agora foram pagas. As cruzadas se verificaram entre os princípios do século XI e final do século XIII, e que a lógica divina é superior à lógica humana. Débitos passados esmagariam o espírito endividado sob cobrança imediata. Convém dar tempo ao tempo para que os resgates se façam de maneira proveitosa. Os espíritos devem evoluir o suficiente para que suas próprias consciências os levem a aceitar o resgate e a pedi-lo, reconhecendo a medida como necessária para a continuidade de sua evolução. Entre mentes, nas encarnações sucessivas, partes do débito vão sendo pagas, aliviando o devedor. Por isso, Ciro Costa alude a resquícios de culpa e não a culpabilidade total. Também por isso as vítimas foram recebidas de maneira gloriosa, pois agora comparecem na espiritualidade como heróis da evolução, espíritos que se propuseram a passar na Terra pelo que inflaram a outros no passado. Não foram submetidos compulsoriamente ao sacrifício, mas entregaram-se a ele de maneira espontânea, no exercício voluntário do seu livre-arbítrio. Essa é a sua glória, e o consolo para os que ficam é evidente. Seus entes queridos não foram vítimas ocasionais de um golpe nefando do destino ou da fatalidade. Nada disso. Sacrificaram-se num momento terrível, mas passageiro, para assegurar-se a felicidade no mundo espiritual e reencarnações felizes no futuro. Sem as provas positivas que o Espiritismo oferece aos que estudam e praticam, é difícil ao homem compreender o problema. Mas há mais de um século a revelação espírita vem beneficiando milhares de criaturas, hoje perfeitamente aptas a compreender esse processo.
Quanto às cruzadas, convém lembrar que as suas guerras foram das mais desumanas, marcadas por massacres e incêndios. Historiadores de insuspeita autoridade, como Bertrano, Langlois, Michaud, relatam cenas de canibalismo, massacres de crianças, horrores de toda espécie, praticados em nome da fé cristã. Na queda de Jerusalém, segundo Bertrano, em 1999, os judeus da cidade foram reunidos na sinagoga e queimados vivos, correndo a notícia de que os mouros haviam engolido objetos de ouro para escondê-los. Milhares deles tiveram o ventre aberto e suas vísceras remexidas pelos cruzados ainda quentes. O fogo era largamente usado. Mouros e judeus eram levados aos edifícios mais altos e obrigados a saltar para que se espatifassem no solo. Encurralavam-se prisioneiros em prédios altos que eram incendiados para que eles morressem nas chamas. Como vemos, crimes tão hediondos só poderiam provocar resgates a longo prazo. Então, mais uma vez aqui, do livro Diálogo dos Vivos. Então, antes da gente passar para o próximo tema, para o próximo item, trazendo para nós mais alguns esclarecimentos a respeito desse resgate coletivo, tem alguns pontos aqui que são importantíssimos, trazido por irmão Saulo. Temas esses que nós já tratamos aqui anteriormente em outros estudos nossos, quando se fala, por exemplo, da diferença entre uma expiação e uma prova. A gente lembra que uma prova, geralmente, ela acaba sendo apresentada ao espírito a sua revelia. Geralmente. Então, por exemplo, um espírito que vai ser submetido a uma prova de caráter é como o aluno que é submetido a uma prova acadêmica. Se você perguntar para o aluno quem quer fazer prova hoje, claro que nenhum aluno quer fazer. Exatamente porque vai contra o seu desejo e contra também a intenção de fazer qualquer tipo de sacrifício. Mas já a expiação é diferente. A expiação ela se dá principalmente nesses casos que são muito mais graves, como nós vimos aqui. Até mesmo na semana passada, por coincidência, eu acabei assistindo ao filme Cruzada. Um filme bem interessante, com grandes atores, com uma história bastante curiosa e tudo mais, e mostra uma situação em que Saladino, ou Salahadin, que era ali o líder dos muçulmanos, tomaram Jerusalém, quando então nós tínhamos ali a tentativa depois de retomada por Ricardo Coração de Leão. Mas quando então houve aquela presença moura ali para poder tomar aquela região toda, nós vimos ali uma guerra absurda, uma coisa assim. Se nós podemos retratar a bestialidade humana daquele período numa cena, nós veríamos exatamente na cena das Cruzadas, onde ali uma motivação religiosa das duas partes mostravam assim a crueldade na sua máxima expressão. Naturalmente, então, num comportamento daquela natureza, nós vimos ali compromissos gravíssimos que foram assumidos por aqueles espíritos. Eles eram movidos por um instinto primitivo, por uma motivação ilusória em nome da fé, a crueldade muitas vezes presente, e aí então o espírito adquire um débito muito profundo, fazendo com que então ele tenha que resgatar, e o resgate, por sua vez, será tão doloroso quanto. Mas, como nós já estudamos, a misericórdia divina ela nos permite, primeiro, antes desse aprendizado doloroso, a diluição desse débito. Seria assim, nós criamos o problema à vista e nós pagamos a prazo. E o mais importante, o ponto culminante desse resgate se dá exatamente quando nós estamos plenamente conscientes da necessidade. Por isso, como foi colocado para nós aqui embaixo, a vitória do espírito, quando ele quita o seu débito, nesse momento final, que seria ali o momento mais importante da sua experiência, é quando ele se oferece em sacrifício pelo seu próprio livre-arbítrio para poder resgatar o seu débito. Isso mostra, então, o seu grau de conscientização. Então, as expiações que são apresentadas para nós, eu me lembro de Altivo Panfiro, que era ali foi presidente e um dos fundadores
do Centro Espírita Leon Denis, né, saudoso altivo já desencarnado, ele então, numa das suas palestras, nos seus estudos, ele falava exatamente sobre essa diferença, essa explicação sobre a expiação e sobre a prova, sendo que a expiação, geralmente o espírito está mais consciente daquilo que ele vai vivenciar, enquanto a prova, o espírito muitas vezes acaba não aceitando. E é o que nós vemos, né, num dos exemplos que são apresentados, por exemplo, você vai num hospital e você encontra 2 pacientes com a mesma doença no mesmo quarto. Um paciente é revoltado, o outro é resignado. E ali você consegue perceber a resignação de um indivíduo que passa por uma prova, tendo por uma expiação, tendo consciência da sua necessidade evolutiva. Enquanto que o outro, demonstrando ainda a rebeldia, mostra a sua ignorância e muitas vezes uma característica de prova. Claro que isso não é uma definição geral, mas a gente pode perceber pelo comportamento que nós temos diante das experiências. Quanto mais resignados, mais corajosos, mais determinados nós estamos para vivenciar uma experiência, isso mostra claramente o nosso grau de conscientização. Significa que nós vimos o problema que nós criamos, que nós entendemos as consequências e nós aceitamos o trabalho de reconstrução. Daí então essa paz, essa tranquilidade diante das experiências que nós estamos vivendo. Muito bem. Passando agora para a terceira parte desse tema, aqui no item número 27, nós vimos então o 25, vimos aqui o 26, o ponto central e mais as explicações, e aqui agora o 27, os poetas e o incêndio em São Paulo, e almas libertas. Vamos lá. Lembrando sempre, né, que todos os estudos que nós fazemos, eles apresentam para nós uma referência doutrinária. E essa referência doutrinária ela acaba depois se estendendo para várias outras situações que nós encontramos aqui no nosso mundo. Por exemplo, quando nós encontramos um desabamento de prédio que tem vítimas, um avião que se acidenta e lamentavelmente acaba caindo, um navio que afunda, um terremoto, um furacão, um tsunami, um vulcão. Nós vamos encontrando várias e várias situações daqueles flagelos destruidores que tem ali uma origem na natureza, como também uma situação causada, né, pelas nossas próprias ações, pela nossa própria imprevidência, como no caso, por exemplo, de guerras também. Então aquilo que nós vemos hoje no incêndio, com aquelas características e as causas que vieram há mais de 1000 anos, fazendo então com que lá atrás o indivíduo possa se resgatar, possa possa quitar os seus débitos conscienciais, nós encontramos então em várias outras situações. Não temos, até porque os espíritos, nós lembramos sempre, não tem por objetivo causar uma impressão sensacionalista, de fazer, por exemplo, com que um evento que seja para nós traumático seja explicado apontando quem são os culpados, quem são os resgatados, para poder desenvolver em nós aquele espírito de sensacionalismo, de fofoca. Pelo contrário, os espíritos são muito discretos, até porque os espíritos que vivenciam essas experiências, por si só, já se sentem constrangidos diante do evento em si, sabendo que eles são devedores. Então é assim, olha, eu vou contar para todo mundo o que você fez, para depois dizer o que você resgatou. É algo constrangedor, e a gente lembra sempre que no plano espiritual, lá nas esferas mais elevadas, nós sempre vamos encontrar a discrição como ponto fundamental. Assim como a nossa existência passada, o nosso conteúdo moral íntimo não é exposto para a satisfação ou deleite das pessoas, lembrando sempre, né, que nós temos ainda esse espírito de curiosidade mórbida, curiosidade infantil, em que nós vemos ali, né, os jornais, os programas ficam expondo a vida das pessoas, expondo o caso das pessoas, exatamente porque tem uma audiência muito grande para isso, para ficar vendo detalhes daquilo que aconteceu, né? É uma coisa muito pobre, é uma coisa muito atrasada, muito primitiva que existe em nós, coisa que nós não encontramos no plano espiritual superior. Então se chega para nós, como é o caso do Joelma que nós estamos estudando, e o outro caso depois que nós veremos aqui,
se existe ali a apresentação que os espíritos trazem para nós, é realmente por uma necessidade de aprendizagem, de compreensão. Então é com esse objetivo, e não simplesmente com uma questão, né, de criar um espetáculo infelizmente bastante mórbido. Item número 27, novamente aqui do nosso livro, né, Diálogo com os Vivos. Interessante até o título, né, Diálogo com os Vivos, e não Diálogo com os Mortos, né? Os poetas e o incêndio em São Paulo, almas libertas. Vamos lá. Começando aqui inicialmente, a introdução feita pelo Chico, os poetas e o incêndio. Os poetas Ciro Costa e Cornélio Pires manifestaram-se pela psicografia, como já dissemos anteriormente, oferecendo-nos visão nova do terrível acidente. Ambos os poetas trouxeram-nos grande conforto. Nessa troca de impressões sobre o acontecimento doloroso, antes da manifestação dos poetas, revelava o grande abalo que todos sofréramos. Concordamos todos em colocar os sonetos em suas mãos, na ideia de que possam consolar outros irmãos, cujos sentimentos estejam mais diretamente ligados à provação que nos atingiu a todos. Aqui uma nota da impressora, da editora, desculpa, da impressora, que eu estou lendo para a minha impressora aqui. Nota da editora. O soneto de Ciro Costa, que revela os motivos kármicos de tantas mortes no incêndio, está publicado no capítulo anterior, né, que nós já vimos. Neste capítulo, reproduzimos o de Cornélio Pires, o poeta de Tietê, de saudosa memória, que nos dá uma dupla visão da dolorosa ocorrência. Lembrando mais uma vez que esse texto de Chico parece, né, um bilhetinho encaminhado aqui a alguém, e esse alguém a gente poderia até colocar como sendo o próprio Herculano Pires, que foi o colaborador da publicação desse livro. Poema de Cornélio Pires, Incêndio em São Paulo. Céu de São Paulo, o dia recomeça. O povo bom na rua lida e passa. Nisso aparece um rolo de fumaça e o fogo para cima se arremessa. A morte inesperada age possessa, e enquanto ruge e espanca ou despedaça, a terra unida ao céu a que se enlaça é salvação e amor servindo à pressa. A cidade magoada e enternecida é socorro chorando a despedida, trazendo o coração triste e deserto. Mas vejo em prece, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito e campos de luz no céu aberto. Aqui também nessa poesia, né, muito bonita, que dá pra gente... uma poesia simples, mas com conteúdo bastante profundo, mostra principalmente aqui nessa última estrofe, né, com esses 3 versos, mas vejo em prece, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito. E aí a gente faz um paralelo com o livro Transição Planetária, psicografada pelo Divaldo, que conta para nós, lá em 2004, na ilha de Sumatra, naquele tsunami, com 200 e tantas mil pessoas, né? Praticamente 300 mil pessoas desencarnaram, vitimadas pelo tsunami, né, ou pelas consequências posteriores. E ali no livro mostra para nós os bastidores daquele evento. E aí fala sobre a quantidade absurda de caravanas de espíritos, de várias doutrinas diferentes, né, lembrando que no plano espiritual as crenças seguem as mesmas tendências que nós temos aqui no mundo físico. Então, caravanas cristãs, caravanas muçulmanas, caravanas orientais, enfim, de várias filosofias presentes ali, com espíritos trabalhando nesse serviço de resgate desses espíritos que desencarnaram de uma forma tão violenta. E aqui nós encontramos também esse verso tratando da mesma questão. Braços de amor que chegam do infinito e caminhos de luz no céu aberto. E aí, então, esses espíritos, como nós vimos anteriormente lá no Ciro Costa, no poema dele, falando sobre os espíritos então que se elevaram no plano espiritual após quitarem-se perante a justiça divina. Irmão Saulo, aqui embaixo, para poder complementar, trazendo para nós agora algumas explicações.
Almas Libertas. Irmão Saulo, então, é o título, né? Pessoal, me dá um ok, por favor, todo mundo quietinho aí, só para saber se está tudo em ordem. Só para fazer uma checagem aqui, beleza, obrigado. Vamos lá então, Almas Libertas, para saber se vocês estão acordados também, né? De repente, que a gente já sabe, né? Criança, quando está quieta, ou está dormindo ou está fazendo arte, né? Então a gente faz um check-up aqui para poder saber se está tudo em ordem. Beleza, então. Almas vivas, né? Beleza. Almas Libertas, vamos lá. Tudo se encadeia no universo, explicam os espíritos, na obra básica da doutrina. Nada acontece por acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, de ação e reação. Ciro Costa nos deu, em seu soneto, as raízes da tragédia do Joelma. Cornélio Pires nos relata as consequências. Temos assim uma visão de 3 tempos da catástrofe que seria absurda, ininteligível, sem os esclarecimentos proporcionados pela comunicação mediúnica. A ocorrência não se torna menos dolorosa, mas a consolação é elevada a muitos corações desesperados. Saber que os entes queridos não pereceram ao acaso, nem desapareceram nas cinzas, mas foram socorridos por amigos espirituais e estão a caminho de recuperação nos planos superiores da vida, é aliviar o coração e desafogar a alma. Muitos perguntarão, e as provas de tudo isso? E quantos, ao fazer a pergunta, já obtiveram a resposta pela intuição da realidade que trazem em si mesmos, nas profundezas misteriosas da consciência? O soneto de Cornélio Pires é descritivo, como era de seu estilo tão conhecido de todos. O poeta busca socorro nas reticências, nos 3 pontinhos que, sem mudar de aparência, mudam de significação em cada verso. Todo o quadro da tragédia foi apanhado nesses 14 versos de um decassílabo modesto, mas preciso. Não há uma pincelada a mais nem a menos. E a última reticência é uma abertura para tudo aquilo que a palavra não pode traduzir. Quando ele coloca, né? E os caminhos de luz no céu aberto. Terminando aqui com reticências. Das terríveis guerras das cruzadas, em nome de Cristo, as almas enclausuradas em reencarnações sucessivas vieram imolar-se no último sacrifício. Em breves momentos de desespero e dor, libertaram-se do passado para livrar-se a planos superiores da vida. Aliviaram para sempre suas consciências doloridas. Almas libertas podem agora prosseguir nos caminhos da evolução espiritual, sem cair em novos enganos. Possuem a experiência maior. Amadureceram para o imo da idade. Para a imortalidade, desculpem. É que está escrito errado aqui. Amadureceram para a imortalidade. Ontem queriam servir a Deus a ferro e fogo. Hoje compreendem que só o amor nos livra das ciladas do egoísmo e da arrogância e nos prepara de maneira eficiente para os serviços de Deus. Então, explicação aqui de irmão Saulo, concluindo então esses 3 capítulos, né, ou essa trilogia, falando para nós aqui, trazendo esclarecimentos sobre aquele incêndio tão terrível. Agora, oportunamente, né, se vocês tiverem disposição, uma sugestão seria procurar, né, algumas reportagens ou algum documentário sobre aquele evento do Joelma, olhando não apenas a tragédia em si, mas olhando também de uma forma transcendental, ou seja, né, se elevando acima dos eventos materiais e entendendo os eventos espirituais, tanto dos espíritos que estão vivenciando o resgate, como a quantidade de trabalhadores do plano espiritual que prestam assistência àqueles espíritos também. Tá? Então, esse aqui eu queria trazer para vocês esses 3 textos, né, para poder falar um pouquinho sobre essa questão dos resgates coletivos. Né? Embaixador, bom dia. Muito bem, próximo item para nós aqui. Né? Lembrando mais uma vez que nós estamos nessa primeira semana
depois do retorno aqui do nosso recesso, fazendo aqui um aquecimento, né, trazendo aqui temas diversos, só para a gente poder retomar aqui a nossa rotina, e a partir da semana que vem a gente volta para o nosso roteiro normal de estudos, né, do livro Ação e Reação, de André Luiz, e também da continuação do estudo das leis morais, lá da Lei de Justiça, Amor e Caridade, do nosso Livro dos Espíritos, também, né, com o estudo da Revista Espírita na sexta-feira. Então, por enquanto, só fazendo aqui um aquecimento. E aproveitando aqui também o mesmo site, né, Aventuras na História, que foi de onde eu tirei aquela descrição do incêndio do Joelma, né, em 1º de fevereiro de 74 aqui em São Paulo. Nós temos agora, neste dia, né, lembrando que Aventuras na História, eles costumam pegar nos dias, em determinados dias, e colocar assim alguns fatos marcantes. Então, neste dia, né, o homem foi para a Lua, neste dia aconteceu tal coisa, né? Então, neste dia, em 1961, o pior incêndio do Brasil causava a morte de 503 pessoas. A tragédia do Gran Circo resultou no dobro de vítimas fatais nos incêndios do edifício Joelma e da Boate Kiss. Esse texto foi publicado no dia 17 de dezembro de 2019. Era uma tarde quente em Niterói, 17 de dezembro de 1961. Instalado na Praça do Expedicionário, o Gran Circo norte-americano, autoproclamado maior da América Latina, recebia mais de 3.000 visitantes. No panfleto, convocando o respeitável público, anunciaram orgulhosamente terem uma tenda do mais moderno material, nylon, coberto por parafina para impermeabilizar. Parafina, a matéria das velas. Ou seja, né, a combinação explosiva. Nylon coberta com parafina. Muitas seriam acesas por esse deslize. Olha, é interessante a colocação, né? Parafina, a matéria das velas. Muitas seriam acesas por esse deslize. Estava para começar o pior desastre circense de toda a história, em todo o planeta. E o pior incêndio do Brasil, com mais do dobro das vítimas, das 189 vítimas do Joelma em 74 e das 242 da Boate Kiss em 2013. Aqui vale também, só para um complemento, existe também uma tendência muito natural de nós espalharmos boatos sobre eventos, né, que acontecem aqui no nosso mundo. Então nós vemos, né, como foi o caso da Boate Kiss, eu me lembro que 2 ou 3 psicografias, ou 3 textos, né, supostamente psicografados, circulavam, né, pela internet, falando sobre as causas não, né, seriam as causas kármicas, né, ou causas reencarnatórias desse evento, né, quem eram aquelas pessoas. Aí se especulava, por exemplo, que pelo fato de ser no sul, pessoas com pele clara, características arianas, tinham alguma coisa a ver com a Segunda Guerra Mundial. Teve também, não sei se vocês se lembram, mas na época da Guerra da Chechênia, quando a Chechênia queria se separar da Rússia, houve então ali, né, um grupo terrorista que invadiu uma escola que tinha mais de 100 crianças, e aí então eles fizeram ameaças e acabaram executando essas 100 crianças. Isso foi também uma comoção mundial. E aí disseram que essas crianças eram aquelas lá do início da Revolução Russa, onde nós tínhamos ali, né, os bolcheviques, né, que causavam também ali um terrorismo muito grande, coisa e tal. E aí então começam com várias especulações. Então é importante sempre, né, que a gente vai estudar, quando a gente for estudar algum texto, que nós tenhamos ali uma fonte confiável, e que também, principalmente, né, um objetivo construtivo no estudo desses textos. Então, muito cuidado, principalmente porque a internet hoje, ela virou, né, uma terra de ninguém. Se abriu para nós um campo bastante prático de difusão de ideias, mas sem um controle moral para isso tudo, né? Vai virar não apenas novela espiritual, mas vai virar esses jornais, né, de sensacionalismo
falando sobre isso, só que agora voltado para o mundo espiritual, né? Mas enfim, vamos lá, só queria abrir esse parêntese porque foi mencionado aqui a Botkiss e lembrei desse detalhe. Depois aqui então, e o pior incêndio do Brasil, com mais do dobro das vítimas, das 189 vítimas do Joelma, em 74, e 242 da Boate Kiss, em 2013. Vingança. 2 dias antes, uma figura soturna rodeava o circo. Era Adilson Marcelino Alves, mais conhecido como por Dequinha. Fora um dos 50 trabalhadores que o dono, Danilo Stevanovic, havia contratado para realizar a montagem da estrutura. Tinha a ficha suja por furto. Aparentava problemas mentais e terminou demitido após apenas 2 dias. Na véspera do incêndio, Dequinha fora agredido por Maciel Felizardo, funcionário do circo, após bater boca com ele, acusando-o de ser o responsável por sua demissão. Na fatídica tarde, seu ódio acabou multiplicado ao ser barrado na porta por tentar entrar de graça. Circo em chamas. O circo havia atingido sua lotação máxima. 3.000 pessoas assistiam ao espetáculo. Faltando apenas 20 minutos para o fim, o pânico foi instantâneo. A lona incendiou-se ruidosamente e seus pedaços começaram a cair sobre as pessoas, que se empurravam em desespero até que algumas delas não pudessem mais respirar no aperto. A elefanta saiu em disparada, atropelando quem estivesse no caminho, mas abrindo uma saída, porque não havia nenhum plano de emergência. Em pouco mais de 5 minutos, a lona foi totalmente consumida pelo fogo. De imediato, 372 pessoas jaziam mortas. As outras, num total oficial de 503 vítimas, morreriam depois. Era homicídio, foi a conclusão da polícia. Após ser barrado na entrada, Dequinha havia reunido 2 comparsas, José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode, para começar sua vingança, que era simples: jogaram gasolina na lona e acenderam. Não exatamente mestres do crime, todos iriam presos antes do final de dezembro. Em outubro de 1962, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão. Terminaria assassinado ao tentar fugir em 1973. Nunca ficou claro por que e por quem. Bigode foi condenado a 16 anos de prisão e Pardal a 14. O então presidente João Goulart imediatamente foi para Niterói acompanhar a situação. Voluntários fizeram fila para doar sangue. O caso causou comoção mundial, com doações vindas dos Estados Unidos e até o Vaticano. O cirurgião Ivo Pitangui tornou-se uma celebridade, então, ao atender dezenas de vítimas e notar que cirurgia plástica não era apenas vaidade. Com as técnicas desenvolvidas por ele, a cirurgia plástica no Brasil muito deveria à tragédia de 1961. Não fosse a abismal escolha do nylon e parafina, talvez ninguém teria morrido, mas a polícia, a imprensa e o governo, considerando a origem criminosa, não responsabilizaram Stevanovic. Nisso, o Brasil perdia a chance de aprender uma séria lição, como se veria nos 2 outros desastres já citados, causados por negligência no uso de material inflamável em construções. Aqui no caso, tanto do Joelma, que tinha ali carpetes, e aquele curto-circuito que foi dado naquele ar-condicionado acabou proliferando rapidamente. E por sua vez, lá na Boate Kiss, por causa do isolamento acústico, que também era inflamável, depois daquele show de pirotecnia dentro do palco, acabou incendiando, fazendo com que a maioria das pessoas desencarnassem muito mais pela intoxicação do que pelo incêndio propriamente dito. E continua. A história terminaria basicamente apagada. Nada marca o lugar. E há uma clínica militar onde um dia se passou de longe, o pior incêndio da história do Brasil. Indo agora aqui, nós vamos para o livro
Cartas e Crônicas, psicografada pelo espírito Irmão X, psicografada pelo Chico, autoria espiritual do espírito Irmão X. O título, Tragédia no Circo. Vamos lá. Desculpem. Naquela noite da época recuada de 177, ou seja, 177 depois de Cristo, lá no século I, o Concilium de Leão regurgitava de povo. Não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais da Gália, junto ao altar do imperador, e sim de compacto ajuntamento. Marco Aurélio reinava piedoso e, embora não houvesse lavrado qualquer rescrito em prejuízo maior dos cristãos, permitia se aplicassem na cidade com o máximo rigor todas as leis existentes contra eles. Vocês se lembram que os cristãos eram perseguidos naquela época e qualquer reunião era motivo de perseguição. Inclusive nós tivemos ali relatos do próprio Emmanuel, lá no livro Há 2000 anos, quando a Lívia foi uma das vítimas dessa perseguição, enquanto que o próprio senador acabou sendo ali um dos que concordavam com essa perseguição. Ele só não imaginava que a própria esposa seria vítima disso tudo. A matança, por isso, perdurava terrível. Ninguém examinava necessidades ou condições. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Através do espesso casario, a montante da confluência do Ródano e do Soane, multiplicavam-se prisões e no sopé da encosta, mais tarde conhecida como Colina do Foviere, improvisara-se grande circo, levantando-se altas paliçadas em torno de enorme arena. As pessoas representativas do mundo lionês eram sacrificadas no lar ou barbaramente espancadas no campo, evitando-se os desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de escravos, ao regozijo público. O que ele quis dizer aqui, eu acabei lendo aqui, acabei me atropelando. Ele disse então que aqueles que eram nobres ou eram em casa ou eram em campos afastados. Já o povo todo eram enviados então a esses circos para a apreciação da massa popular, nessas perseguições, nessas execuções. As feras pareciam agora entorpecidas, após massacrarem milhares de vítimas, suas mandíbulas sanguinolentas. Em razão disso, inventavam-se tormentos novos. Ou seja, enquanto os leões que eram utilizados para esse sacrifício, inclusive nós lembramos que a própria história de Joana de Ângeles também remonta lá a essa época em que ela era uma dessas cristãs. Ela foi colocada numa arena e foi devorada por leões. Aí conta a história, Divaldo fala bastante sobre isso, que ela se encontrava com o filho na arena, então ela abraçou a criança, veio um leão e foi para cima dela e acabou então estraçalhando o seu corpo ali. Então, ela foi uma dessas vítimas, como tantos outros também. Então, nesse caso aqui, como os leões, então, eles acabavam ficando exaustos de tanta morte, então os responsáveis por essas execuções criavam ali novas formas de sacrificar esses cristãos e também novas formas de divertir a população. Verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. Senhoras cultas e meninas ingênuas eram desrespeitadas antes de lhes deceparem a cabeça. Anciães indefesos viam-se chicoteados até a morte. Meninos apartados do reduto familiar eram vendidos a mercadores em trânsito para servirem de alimálias domésticas em províncias distantes, e nobres senhores tombavam assassinados nas próprias vinhas.
mais de 20.000 pessoas já haviam sido mortas. Naquela noite, a que acima nos referimos, anunciou-se para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, famoso cabo de guerra que desfrutava atenções especiais do imperador por se haver distinguido contra a usurpação do general Avídio Cássio e que se inclinava agora a merecido repouso. Imaginaram-se para logo comemorações a caráter. Por esse motivo, enquanto lá fora se acotovelavam gladiadores e jograis, o patrício Álcio Planto Plancus, que se dizia descendente do fundador da cidade, presidia a reunião, a pedido do propetor, programando os festejos. Além das saudações diante dos carros que chegavam de Viena, dizia, algo tocado pelo vinho abundante, é preciso que o circo nos dê alguma cena de exceção. O lutador cetídimo poderia regimentar os melhores homens. Contudo, não bastaria renovar o quadro de atletas. A equipe de dançarinas nunca esteve melhor, aventou Caio Marcelino, antigo legionário da Bretanha que enriquecera no saque. Sim, sim, concordou Álcio, instruiremos Musônia para que os bailados permaneçam à altura. Providenciaremos um encontro de auroques, lembrou Pércio Níger. Auroques, auroques, clamou a turba em aprovação. Excelente lembrança, falou Plantus em voz mais alta, mas em consideração ao visitante, é imperioso acrescentar alguma novidade que Roma não conheça. Um grito horrível nasceu da Assembleia. Cristãos às feras! Cristãos às feras! Acerenando o vozerio, tornou o chefe do conselho. Isso não constitui novidade. E há circunstâncias desfavoráveis. Os leões recém-chegados da África estão preguiçosos. Sorriu com malícia e chasqueou. Claro que surpreenderam, nos últimos dias, tentações e viandas que o próprio Lúculo jamais encontrou no conforto de sua casa. Depois das gargalhadas gerais, Álcio continuou irônico. Ouvi, porém, alguns companheiros, ainda hoje, e apresentaremos um plano que espero resulte certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1.000 crianças e mulheres cristãs, aguardando-as nos cárceres, e amanhã, coroando as homenagens, ajuntá-la-emos na arena, molhada de resinas e devidamente cercada de farpas, embebidas em óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação das mais fortes. Depois de mostradas festivamente em público, incendiaremos toda a área, deitando sobre elas os velhos cavalos que já não sirvam aos nossos jogos. Realmente as chamas e as patas dos animais formarão muitos lances inéditos. Muito bem, reuniu a multidão de ponta a ponta do átrio. E erguendo ainda mais o tom de voz, levante a mão direita a quem esteja disposto a cooperar. Centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, mostraram destra ao alto aplaudindo em delírio. Encorajado pelo entusiasmo geral e desejando distribuir a tarefa com todos os voluntários, o dirigente da noite anunciou, sarcástico e inflexível: cada um de nós traga um. Essas pragas jazem escondidas por toda parte. Caçá-las e exterminá-las é o serviço da hora. Durante a noite inteira, mais de 1.000 pessoas ávidas de crueldade vasculharam residências humildes e no dia subsequente, o sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas, alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação,
reaproximou todos os responsáveis que em diversas posições de idade física se reuniram de novo para a dolorosa expiação a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo. Então, essa aqui a nossa crônica, né, Cartas e Crônicas, de Irmão X, trazendo para nós algumas explicações, né, sobre os bastidores dessa tragédia, os bastidores espirituais, mostrando então que desde aqueles tempos passados nós tínhamos então espíritos endividados que no presente resgataram ali os seus débitos, né? Como nós vimos, muitos desses débitos vinham então sendo diluídos com o passar do tempo para que a lição fosse proveitosa e não simplesmente um desejo de vingança, né? Porque geralmente é essa a ideia que nós alimentamos. Que o que importa é castigar aquele que cometeu o crime. Porque ainda, com o pensamento voltado, né, para aquele Deus mosaico, né, que falava sobre o Deus da guerra, o general dos exércitos, o Deus vingativo, né, aquele Deus punitivo, mudou quando Jesus falava sobre o Pai amoroso. E esse amor se retrata exatamente através dessas leis que permitem, né, que o resgate seja necessário, mas que o aprendizado venha acima de tudo. E esse aprendizado só é possível quando nós então estamos conscientes daquilo que precisa ser feito para esse trabalho de regeneração. Então aqui mais uma vez nós vimos então Joelma, 1º de fevereiro de 74, e depois vimos aqui o Gran Circo americano em Niterói, a 17 de dezembro de 1961, os dois casos então aqui devidamente estudados à luz da doutrina espírita através dessas psicografias trazidas pelo Chico. Mais uma vez nos livros O Diálogo dos Vivos e depois aqui Cartas e Crônicas. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui então o nosso estudo, né, praticamente cravado aqui no nosso horário. Deu tudo certo, consegui trazer para vocês aqui alguns desses temas, né, e algumas dessas mensagens. Eu espero que isso tenha contribuído, né, para a nossa melhor compreensão, principalmente, né, a respeito da lei de causa e efeito, a respeito das expiações coletivas, de todas essas tragédias que nós vemos acontecendo pelo mundo afora. E a grande pergunta que fica é exatamente aquela, né? Por que será que Deus permite que isso aconteça? Através dos nossos estudos nós entendemos que Deus permite que nós mesmos nos retratemos perante a nossa própria consciência. E isso vem de uma forma que, para muitas vezes, ainda acaba sendo bastante desconhecida para nós. E por isso causa esse impacto todo, né? E aí nós vemos então nas tragédias urbanas, nós vemos ali, né, nas flagelações que acontecem pelo mundo afora, situações que trazem para nós uma inconformação muito grande. Mas aí então, quando nós temos uma compreensão, nós entendemos, pelo menos entendemos, né, o porquê de tudo isso, embora a nossa sensibilidade ainda não permita que nós nos mantenhamos ainda tão altivos, né, diante dessas situações tão dolorosas. Então, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, amanhã nós trazemos para vocês aqui mais alguns temas para que a gente possa estudar um pouco mais, ampliar um pouco mais a nossa visão. Tem bastante coisa, né, que a doutrina nos apresenta e é sempre difícil a gente escolher, né, por onde a gente começa a estudar. Porque enquanto nossos estudos estão parados em outro sentido, em outros livros, nós temos um acervo enorme com tantas